Boa noite. Foi pedido aos professores da escola dominical da nossa igreja que compartilhássemos com os irmãos uma pequena passagem bíblica nesse período de coronavírus. Então, peguemos as nossas Bíblias e abramos no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, versículo 1 diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus. Que ocasião era essa? A ocasião se refere ao capítulo 12 de Lucas, de alguns ensinamentos que Jesus estava querendo transmitir ao povo. Ele estava ensinando aos homens para se preparar para ter um encontro com o Senhor Deus, se preocupar exatamente com a sua morte, nesse dia que ele vai se encontrar com Deus. E Lucas capítulo 12, versículo 20, vai dizer: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tem preparado? Para quem será? E aqui, Cristo estava chamando os homens ao arrependimento. E o contexto de Lucas capítulo 12, versículos 20 em diante, ele vai falar também de ajuntar tesouros no céu. Se você for para o versículo 35 do capítulo 12 de Lucas, até o 48, Cristo vai falar para os homens se prepararem para a vinda de Deus, quando esse dia vai chegar. E o versículo 35 diz: Cingindo estejam os vossos corpos e acesa as vossas candeias. Estejam alertas, estejam preparados, pois o Senhor virá. Mais cedo ou mais tarde, você vai se encontrar com Deus. Esse é o ensinamento praticamente do capítulo 12. E o capítulo 12 e o capítulo 13 vão enfatizar a necessidade de conversão, de arrependimento, de exercer fé no único que pode perdoar pecados e de ter acesso ao Pai sem medo, o Senhor Jesus Cristo. Tendo feito esse pano de fundo, então vamos voltar para o capítulo 13 e lermos os versículos de 1 a 3. Diz assim, Lucas capítulo 13, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falava a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhe disse: Pensai que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não, não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidai que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, era mais culpado do que todos os outros habitantes de Jerusalém. E aí continua a passagem. Algumas pessoas que moravam na Galileia tinham feito uma peregrinação a Jerusalém. E lá foram oferecer os seus sacrifícios no templo, quando de repente foram mortos pelos soldados de Pilatos, a mando de Pilatos. Essa matança, o sangue dessas pessoas que estavam fazendo o sacrifício, foi exatamente misturado com o sangue dos seus sacrifícios. E qual era o pensamento, o raciocínio dos homens naquela época? Quando alguém morria repentinamente, resultado de algum acidente ou de alguma virose, ou alguma tragédia de qualquer ordem, ou quando se perdia tudo, qual era o pensamento do povo daquela época? O pensamento do povo daquela época era que se uma pessoa ou pessoas morressem nesse estado, é porque eram pessoas perversas, mas estavam recebendo o merecido juízo de Deus. Se assim não fosse, Deus não tinha permitido tais mortes. Aí o Senhor Jesus Cristo entra em cena e desfaz exatamente esse ensino errado, e ele diz no versículo 2, Ele, porém, lhe disse: Pensai que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não, não era, eu vos afirmo, disse Cristo. Ele continua a passagem. Essas mortes que ocorreram
Não era porque eles eram mais pecadores do que os outros homens. Não, não eram. O motivo dessas mortes ter ocorrido ficou em oculto. O Senhor Jesus Cristo não se dispôs a explicá-la, mas o que ele queria ensinar aos filhos de Abraão, os quais pertenciam à aliança, à legislação, o culto e as promessas, era um só. Diz o versículo 3: Se, porém, não vos arrependedes, todos igualmente perecereis. Todos semelhantemente perecereis. De modo semelhante, se todos vós não se arrependeis, todos morrerão. Se vocês não se converterem, todos vocês perecerão do mesmo modo horrível e repetidamente. O Senhor Jesus Cristo enfatizou que sem uma conversão genuína, ninguém será salvo. Todos morrerão. Todos, sem exceção, serão condenados. Não pensem, dizia Cristo para os judeus, não pense porque vocês serem descendentes de Abraão, dos patriarcas, dos filhos da promessa, vocês estão livres, isentos de se arrepender dos seus pecados e de exercer uma fé genuína no Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Sem a fé e sem o arrependimento, ninguém será salvo. O Senhor Jesus Cristo quis que essa verdade estivesse na mente e no coração dos judeus. Ele não parou por aí. Ele trouxe à memória dos judeus outro fato terrível: a morte de 18 judeus quando a torre de Siloé caiu sobre ele. E se encontra exatamente no versículo 4 e no versículo 5 do capítulo 3 de Lucas. Diz assim: Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais pecadores que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, não era, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. A torre de Siloé estava construída ao sudeste do Muro das Lamentações. Ficava localizada perto do tanque de Siloé. Vocês se lembram do tanque de Siloé. E o tanque de Siloé ficou conhecido no Novo Testamento quando os discípulos de Cristo viram um cego de nascença e lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestasse nela as obras de Deus. Passagem belíssima. Deu vontade até de pregar sobre ela, mas, voltando ao nosso texto, 18 judeus morreram quando a torre de Siloé desabou e caiu sobre eles. Os judeus achavam que a morte desses 18 homens foi porque eles eram mais pecadores, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. E a sua morte repentina foi um sinal do juízo de Deus sobre eles. E o Senhor Jesus, mais uma vez, repete o seu ensinamento, exatamente no versículo 3. Não, não era. Esses 18 judeus não eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Eu vos afirmo. E aí continua a passagem. E o Senhor Jesus não se dispôs também a explicar essas mortes. Mas o que ele queria ensinar se encontra exatamente no versículo 5, no final do versículo 5. Se não vos arrependeis, todos igualmente perecereis. Cada pessoa que estava ouvindo o que o Senhor Jesus tinha dito ali, tinha o dever de examinar o seu coração. Tinha que examinar a sua própria vida e fazer algumas perguntas. Se eu morrer hoje, qual será o meu destino? Verdadeiramente me arrependi e tenho realmente posto toda a minha confiança em Deus, no Senhor Jesus Cristo? Meus pecados foram perdoados para que eu esteja sem culpa na presença do Pai no momento da minha morte? Cristo falou para Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
João capítulo 11, versículo 25. Cristo enfatizou uma verdade: se não nos arrependermos, todos nós igualmente pereceremos, morreremos, todos nós seremos condenados. Mas você pensa que o ensinamento de Cristo parou por aí? Não, não parou. Leiamos os últimos versículos do ensinamento de Cristo, que se encontra exatamente no versículo 6 até o 9, a parábola da figueira. E diz assim, versículo 6 até o 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. E a parábola da figueira vai nos mostrar que o dono da figueira representa Deus, a figueira representa os homens, a vinha representa o planeta Terra, o viticultor representa os cuidados de Deus em favor dos homens, o fruto representa o arrependimento, o tempo representa a paciência de Deus e o cortar da figueira representa o juízo. Na figueira, o fruto não era visto à distância. Geralmente, ela ficava escondido no meio da figueira, de modo que alguém tinha que ir até ela e procurar os seus frutos. Assim fez o proprietário. Porém, nada encontrou. No ano seguinte, ele continuou procurando mais uma vez e nada encontrou. E assim ocorreu no 3º ano. E a lição da parábola da figueira é a mesma das mortes eminentes e horríveis que ocorreram em Israel. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer. E a morte de cada um de nós pode ser eminente. Mas a lição dos versículos 1 até o versículo 9 era uma só. Se, porém, não vos arrependeis, todos igualmente perecerei. Todos nós, semelhantemente, se não nos arrependemos, morreremos. Seremos condenados. Se você não se converter, você vai perecerá juntos com essas histórias que passou aqui, que Cristo contou, que está relatado nas Escrituras. Se nós não nos convertemos, todos nós pereceremos, do mesmo modo horrível e repentinamente. Calvino, certa vez ele disse: fazei o impossível para morrer um pouco mais tarde, e nada fazes para não morreres para sempre. Repetindo o que Calvino disse: fazei o impossível para morreres um pouco mais tarde, e nada fazes para morreres para sempre. Eu queria terminar com um versículo bíblico que se encontra lá em Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. E essa passagem de Isaías, capítulo 55, é um chamado de Deus aos homens. É o mesmo chamado de Cristo aos homens que ele fez para aqueles judeus. E a passagem diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o Senhor Deus, porque é rico em perdoar. Arrependamos dos nossos pecados, senão pereceremos. Boa noite.